O motorista envolvido no acidente com 5 mortes em Colatina teve a prisão decretada. Para que ele responda em liberdade, terá que pagar fiança de mais de R$ 28.500. O delegado responsável pelo caso informou que a perícia da Polícia Civil comprovou que Matheus Pereira de Oliveira, de 21 anos, dirigia acima da velocidade permitida e sob efeito de álcool. Os corpos de 4 das 5 vítimas foram enterrados nesta quarta-feira. De acordo com a polícia, só reforçando, Matheus Pereira de Oliveira, de 21 anos, dirigia acima da velocidade permitida. Também a suspeita de que ele estaria sob efeito de álcool. Matheus foi autuado 5 vezes por homicídio culposo e por lesão corporal culposa, que segue internado sob escolta policial. A Justiça decretou fiança de mais de R$ 28.500 para que ele responda em liberdade. Uma familiar de Diaci, que era o condutor do outro veículo, nos informou que ele está bem. Já conversou por telefone com amigos e familiares de Vila Velha. Lembrando que ele assinou um termo circunstanciado por dirigir sem carteira de habilitação. A reportagem mostrou o sepultamento de 3 das 5 vítimas fatais. O enterro de Bruna de Oliveira Souza, a namorada de Diaci, aconteceu ontem pela manhã. Bom, você viu aí que um dos motoristas trafegava na rodovia sem carteira de habilitação. E a falta do documento é uma infração frequente flagrada nas estradas e nas cidades também. Esse é o nosso assunto agora com o advogado especialista em trânsito, Paulo André. Bom dia, doutor. Bom dia. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom, a gente viu ali que o motorista que não foi o que provocou o acidente, segundo a polícia, estava sem carteira de habilitação. Mesmo ele estando correto, estando na via correta, sem andar em zigue-zague, sem provocar o acidente, ele pode ser punido por estar sem o documento? Bom, essa prática que nós temos no Brasil, ela tem 2 desdobramentos, o administrativo e possivelmente o penal. Dirigir sem ser habilitado é uma infração de trânsito gravíssima e pode caracterizar um crime se essa pessoa que está dirigindo sem a CNH, ela estiver durante a condução gerando perigo de dano a outras pessoas. Como você disse, se, por exemplo, a condução dela for em zigue-zague, estiver acima da velocidade, na contramão, isso poderá caracterizar o crime, mas a infração certamente existe. Entendi, mas então ele ainda vai ter que pagar alguma coisa de multa por dirigir sem carteira de habilitação? Nós temos um problema na legislação quanto a isso. Por quê? Quem paga a multa de trânsito é sempre o proprietário do veículo. Se esse condutor não for o proprietário do veículo, ele não vai pagar a multa porque vai para o proprietário, ele não vai perder ou ganhar pontos na carteira porque ele não é habilitado. Então, efetivamente, na via administrativa, ele não sofre. Quem sofre é o possível proprietário. Olha só o depoimento aqui do Gersinho Von Randou Júnior. Ele disse: perdi meu carro em um acidente provocado por um motorista sem carteira. Ele está solto e não pagou nada até hoje, já até tirou carteira. Isso está na justiça há 4 anos. Só teve uma audiência que não deu em nada, só ouviu ele e nada. Ou seja, ele se envolveu no acidente, provocou um acidente, estava sem carteira e até já tirou carteira e não pagou nada. É isso mesmo? Depois que ele se envolve em um acidente sem carteira, ele pode tirar carteira de habilitação normalmente? Sim, quando a pessoa não é habilitada, como eu disse, ela não vai ter nenhuma reprimenda administrativa por parte do Detran, porque ela não tem um histórico, ela não tem CNH. Então, isso não vai impedir que ela, quando tem as condições, por exemplo, a idade ou mesmo depois de 18 anos, queira tirar essa CNH, não vai ter nenhum impedimento, nesse caso, para que ela possa efetivamente se habilitar. Quanto a esse acidente em si, o que tem aí é dano. Então, essa ação na justiça certamente está discutindo a responsabilidade para a indenização. Então, ele teria teoricamente, que pagar pelo dano causado ao outro. Sim, se ele for responsável, né, ele vai pagar, sim, essa indenização. A Geise Amaral diz o seguinte: se no Brasil tirar carteira de habilitação não fosse tão caro, com certeza ele teria uma, mas neste caso parece que foi imprudência de ambos. Mas isso não justifica o fato de dirigir sem carteira, né? Até porque é importante você passar por todos os exames, né? Já pensou se todo mundo circulasse por aqui sem carteira de motorista, né? Com certeza. A questão de você tirar a carteira, ela significa que você se submeteu aos testes, aos exames, fez as aulas teóricas e práticas, o Estado fez a análise da sua situação e entendeu que naquele momento você não era um perigo para a sociedade, por isso você é habilitado.
Olha o que disse o Wenderson Vargas. As infrações de trânsito não podem ser punidas através do Código Penal porque possuem uma lei própria? Nesse caso específico, nós temos um regramento especial, que é o Código de Trânsito. Então, quando existe um acidente de trânsito, esta lei especial, que é o Código de Trânsito, vai puxar para si todo o regramento do acidente. Olha o Glaudson Rohr. Como pagar algum crime se ele não tem o carro? Há algum projeto de lei que obrigue as revendas de automóveis a vender para pessoas habilitadas? Essa é uma pergunta interessante. Para você comprar um carro, você precisa ter CNH? Não. Para você comprar o bem, que é o carro, você não precisa ter CNH. Então é muito comum que as pessoas tenham a propriedade, mas de fato não possam dirigir, não possam conduzir o próprio bem, pois não estão habilitados. Mas não existe aí o impedimento de que quem não é habilitado adquira o bem. Olha só quem está assistindo a gente neste momento, a Luzia Oliveira. Olha o que ela diz. Eu sou a mãe da Bruna, que faleceu. Minhas condolências, meus sentimentos a você, Luzia. Obrigada por estar acompanhando a gente. O meu esposo deu de presente o carro para ela e o carro está no nome dele. Ele não tem culpa que deu o volante para ele. O que o senhor teria a dizer para ela? Ela emprestou, então o carro era da Bruna, mas ainda estava no nome do pai dele. Sim, então, quando eu pai tenho, dela, né? sim, eu tenho o veículo e eu empresto para alguém, o que a legislação diz é que quem deliberadamente emprestou o veículo a quem sabia que não era habilitado, essa pessoa que emprestou vai responder, pode responder pelo crime de emprestar a quem não é habilitado e a infração. Ela vai pagar, teoricamente, pela infração da pessoa que dirigiu sem CNH, porque ela que vai pagar a multa, e vai ter uma outra infração ainda, que é a infração de permitir que quem não tem habilitação tome posse do veículo. Ela disse assim, que ela deu para ele dirigir. Minha filha era habilitada, só que ela ficou com medo de passar pela neblina e por isso ela entregou o volante para o namorado, né? Infelizmente aconteceu toda essa tragédia, né? A Luzia diz, foi minha filha que emprestou, gente, não o meu marido que está no nome dele, né? Então, assim, nesse caso, mesmo assim, mesmo ele não tendo emprestado nem nada, ele ainda vai pagar por todo esse... Sim, porque quando são geradas as infrações, no sistema do Detran, ele vai ler quem a placa está vinculado. Então, se é o pai dela, vai dizer, quem é o responsável é fulano. Então, todos esses débitos vão ficar na placa do veículo, que então é de propriedade do pai. Claro que aí é um bom senso, né? Sim. De repente o motorista acaba pagando para o pai, enfim. Mas aí é entre eles. Entre eles, não é? O pai poderia entrar na justiça, por exemplo, para receber esse valor ou não? Não, porque aí você tem um regramento específico do CONTRAN que diz que sempre o pagamento da multa é responsabilidade do proprietário. A Luana Esteves diz, uma vergonha nosso Código de Trânsito, lamentável, justamente por não punir quem está sem carteira de habilitação, né? Sim, como eu disse, nesse caso aí, ele poderia ser punido no âmbito penal se ficar caracterizado pela perícia, por exemplo, que o agir dele, a condução, não era adequada, mas só o fato não é crime. Olha só, outro caso, gente. Um vídeo mostra os momentos que antecederam um acidente que terminou na morte de uma jovem. A vítima, Giovana Ferreira, já foi enterrada em Santos, São Paulo. Veja as imagens. Era por volta de 6h30 da manhã de terça-feira. No veículo, além do motorista de 19 anos, estavam uma jovem de 23, essa que está aparecendo agora, que estava no banco de trás, e a Giovana, de 28, que aparece agora ali na gravação. É ela que aparece no vídeo cantando momentos antes do acidente. Repare que as duas jovens e o motorista estão sem cinto de segurança. Eles voltavam de um baile funk, se divertem, mas no final ela chega a pedir que o condutor pare de correr. A gente não consegue ouvir muito bem porque a música está muito alta, mas se escutar bem direitinho ela pede, para de correr. 10 minutos depois dessa gravação, houve o acidente. O veículo bateu em um ponto de ônibus e Giovana morreu na hora. E o motorista não tinha carteira de habilitação. Só para a gente encerrar aqui com o advogado, é o seguinte, eu gostaria de saber o seguinte, a pessoa não ter carteira de habilitação, ela tem maior chance, maior perigo de se envolver no acidente por não ter, de repente, feito os cursos corretamente?
Sim, teoricamente sim, porque para você ser habilitado, você necessariamente precisa ir para uma autoescola, onde você vai ter várias aulas teóricas sobre diversos assuntos envolvendo o trânsito. Depois você vai para as aulas práticas com um instrutor habilitado e esse instrutor vai te dar ali todas as orientações, vai realmente transformar aquele candidato em um condutor. Quando você pula essa etapa, você se torna efetivamente um perigo maior ainda para a sociedade. É verdade. A Marlete Murati Medina diz: é muita burocracia para ter uma habilitação, é muito cara, por isso está desse jeito. E o Gercinho diz: quem dirige um carro pode matar e provocar danos e prejuízos dentro da lei, só rindo dessa nova justiça, nossa justiça, né? Tem muita informação chegando aqui. O Vinícius Bernardes diz: se eu vender um carro e o novo proprietário não transferir, mesmo fazendo o comunicado no Detran, posso sofrer algum problema? Vamos só encerrar com essa pergunta. Tá, é muito importante isso. As pessoas às vezes vendem e ficam confiando no comprador. Errado. Ele tem como se resguardar, fazendo como ele citou, o comunicado de venda. O comunicado de venda resguarda o vendedor para qualquer tipo de responsabilidade depois daquela data. Tá certo, então. Muito obrigada, doutor, pela entrevista aqui no Fala Amanhã.